Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação em MATLAB. Essa é a nossa aula de número 77 e nela a gente não vai, de fato, escrever código, mas eu vou mostrar uma aplicação muito legal que como que a gente pode usar as FFTs para resolver equações diferenciais. Então, essa que é a ideia da aula de hoje, vai ser resolver equações diferenciais utilizando a transformada rápida de Fourier. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser derivar uma função relativamente simples. E a gente vai comparar com um método muito clássico, que é esse método aqui, da diferença finita, que ele é um método numérico em que é utilizado para calcular as derivadas. Ele é muito utilizado em... Ele é bem parecido com o que elementos finitos fazem, a base de elementos finitos. E a gente vai comparar com a Spectral Derivatives, que são um jeito de utilizar, de calcular as derivadas espectrais utilizando as FFTs. E essa que é a ideia, né? Quando a gente aplica a transformada de Fourier na derivada dessa função, a gente vai ter, na verdade, isso aqui retornando pra gente. Então a gente pode simplesmente pegar cada coeficiente de Fourier e multiplicar por IK, em que K é esse parâmetro aqui, 2π, Kn, e eu vou mostrar melhor no MATLAB o que é, mas aqui o K é a interação, igual o que está aqui, e o N seria, vamos dizer que é a resolução, não é a resolução, mas seria o espaço que a gente vai trabalhar. E tá aqui a ideia, a gente vai ver como que a FFT ela é mais rápida em convergir para nossa derivada do que as diferenças finitas. E é óbvio que se a gente aumentar o nosso espaço, se a gente aumentar o nosso intervalo, as duas convergem. Só que a curiosidade aqui é que a FT converge muito mais rápido do que as diferenças finitas. E a próxima parte vai ser resolver a equação do calor em uma dimensão. Então a gente tem uma função U de t em x, e essa daqui é a equação do calor, a equação de Fourier, né? Tem um livro muito bom do MIT de transferência de calor, é Heat Transfer, se vocês quiserem dar uma olhada. E é só também colocar equação de Fourier no Google, transferência de calor, problema de Fourier. É muito legal, isso vem lá do porquê que Fourier desenvolveu a série de Fourier, foi justamente por causa disso, para resolver o problema da condição de calor. Aí a gente assume as condições de contorno do nosso sistema, a gente aplica a transformada de Fourier e a gente vai ter isso aqui. É bem simples e o K ele seria as frequências discretizadas. E eu vou mostrar pra vocês melhor no MATLAB. É bem legal. E a gente aplica as condições de contorno e a gente tem a resolução. A solução da nossa equação diferencial. A gente pode usar um comando waterfall no waterfall, eu acho. É o waterfall do MATLAB, que ele vai plotar esse gráfico bem legalzinho. E aqui tá as nossas soluções. Então essa que é a ideia. Agora vamos pro MATLAB. Bom, gente, aqui no MATLAB a gente não vai programar nada, a gente só vai olhar assim no código e entender, porque é um código relativamente fácil pra gente entender as coisas. Então aqui é definindo os parâmetros, como eu mostrei pra vocês no slide. Aqui tá a nossa função, que kf é. Beleza, e aqui tá a derivada dela, então tá a derivada na raça que a gente fez aqui, né, pra ter o valor exato. E a gente vai usar diferenças finitas, então a gente primeiro inicializa a nossa função como uma matriz nula, igual a gente sempre fez, e a gente calcula por interações, então é aquela forma que eu mostrei para vocês no slide. A gente faz, é a derivada, né, derivada de um ponto, menos do ponto posterior, menos a derivada daquele ponto, dividido por um Δx, tá aqui o Δx, e se a gente aumentar esse número de n, vocês vão ver que o Δx vai ficar cada vez menor. Então isso aqui vai convergir mais rápido para a derivada, né? Então essa que é a ideia. Aqui é uma função super simples, né? Que a gente está calculando derivada, para ficar fácil da gente ver como que se comporta os métodos numéricos. Mas esse método de diferenças finitas, ele é utilizado para calcular escoamento em fluidos, por exemplo. São equações diferenciais muito mais complexas que a gente não consegue resolver a não ser pelo método das diferenças finitas. Então, aqui é um problema fácil de resolver, mas eu quero que vocês vejam o método trabalhando. E agora a gente vai usar as FFTs. Então é a mesma coisa. Calculei a transformada de Fourier, defini o tamanho dos nossos dados, igual eu fiz aqui. Não tem nenhum segredo. E a vantagem é que é literalmente
só aplicar uma fórmula. A gente não precisa fazer um loop, a gente simplesmente utiliza esse comando do MATLAB. Ele basicamente ele vai ordenar pra gente do padrão que o MATLAB faz. Então, ele vai fazer o shift das nossas frequências até o centro desse espectro. Então, é uma ordem. O MATLAB vai reorganizar pra gente nossos coeficientes. A gente calcula aqui, usando a fórmula como mostrei no slide. Então, é o i vezes esse parâmetro aqui, que no slide eu chamei de k, se eu não me engano. Depois a gente pega a parte real. Então, vamos plotar tudo isso aqui. E, beleza, olha aqui, se a gente for comparar aqui, ó, em preto é a nossa derivada de verdade e o vermelho é a FFT. Vocês podem ver que a gente está muito mais perto da derivada do que o método de diferenças finitas. Mas isso aqui deve-se porque o que acontece? Se a gente fosse fazer um plot do número n, se eu aumentar n aqui, por exemplo, o n pelo o erro, a nossa FFT ela converge muito mais rápido para n's muito pequenos. Então, se eu aumentar o n, o nosso método de diferenças finitas ele também vai convergir, ó, tá vendo? Ele também converge, mas é a única diferença entre os dois, é que a FFT ela converge mais rápido para um intervalo bem menor. E agora a gente vai resolver a equação do calor, e é bem simples também. Tá aqui os parâmetros da equação do calor. A gente define o tamanho, o número de pontos discretizantes, o tamanho do domínio, a constante térmica do material, que a gente colocou um aqui, tanto faz. A gente vai definir as frequências discretas, é bem simples, coloca as condições iniciais. E agora é só simular. Aqui vai estar a nossa função de Fourier. E aqui a gente só vai aplicar um ODE 45 para resolver a equação. E ele chama essa função aqui. E que é basicamente aquilo que eu mostrei no slide, né? O menos alfa ao quadrado vezes o kappa ao quadrado vezes o nosso U. Aqui é o hat, porque é o U que tem o chapéuzinho, né? Que seria o nosso U de Fourier, né? Então não tem muito segredo. Vocês conseguem entender. Então esse aqui que a gente está fazendo nessa parte do código. E depois a gente vai só plotar eles. Então a gente usa esse waterfall para fazer essa figura aqui. Bem bacana. E a gente pode usar também essa outra daqui, que é a Flipud, que ela plota desse jeito aqui. E a gente consegue ver, ó, dá pra ver as cenas aqui, tá vendo? As nossas gaussianas, no caso. E a variação em x pelo tempo. E vocês conseguem ver como que a gente resolveu o problema da equação do calor em uma dimensão. Então isso é só um exemplo, a gente poderia fazer para outras coisas. E a mais curiosidade, eu não esperarei que talvez vocês implementassem isso assim agora, mas eu consigo ver vocês entendendo muito bem esse código, porque tá super simples e é super fácil de entender. Então era essa que é a ideia desse vídeo. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.